Boa noite, amores da minha vida. Sejam bem-vindos a mais uma vez à sala de oração da Casa do Caminho. Hoje eu estou feliz porque nós conseguimos completar mais de 200 cestas que deverão ser entregues nessa próxima semana. Além das cestas, nós ganhamos sucrilhos, bolachas, que nós vamos adicionar, lógico, a essas cestas na hora da entrega. Então, eu fico feliz porque tem muitas empresas, muitas ONGs que se propõem a fazer uma coisa assim, como diz um grande empresário amigo nosso que diz assim, eles têm fogo de palha. Eles querem ajudar por um ano, por 2 vezes, por um mês. E nós, agora em maio, completamos 28 anos de casa, de ajuda e de dedicação. E desses 4 meses, nós estamos entregando religiosamente mais de 200 cestas, todos os meses. Mas graças a vocês, que estão mandando 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, é de quilo em quilo que nós montamos as nossas cestas. De repente, algum grande empresário, aquele que ganhou sozinho na Mega Sena, resolve nos ajudar, né? Vou continuar muito feliz. Mas eu estou feliz porque os milionários que me rodeiam são vocês, com muito amor, com muito carinho, nos ajudando. Vocês lembraram de pegar a água de vocês, né? Lembrando que um copo é com a água de vocês e um copo da pessoa que está acamada, que está muito doente, em seu lar ou na sua vizinhança, ou aquele que que trabalha com você, mas que está em casa fazendo seus trabalhos de home office. De repente, ele precisa de um carinho, de uma garrafinha de água. Coloca também à mesa que nós vamos ajudá-los. Vamos elevar bem o nosso pensamento e o nosso coração até Deus. Senhor Jesus, meu Pai de amor e bondade infinita, vós, ó Senhor, que disseste, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Eis-nos aqui, Pai, reunidos em teu sagrado nome, numa sala de oração que envolve todo o nosso planeta, envolve os filhos da casa do caminho que frequentam nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso globo terrestre. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de união de corações. Então, humildemente te pedimos, Senhor, derrama sobre nós a tua divina e sagrada luz. Ilumina o nosso espírito, fortalece a nossa alma e guia os nossos passos. Permita, Senhor Deus, que as tuas bênçãos recaiam sobre todos aqueles a quem amamos profundamente, nossos amigos, nossos familiares, nossos amores. Abençoai e protegei, Senhor, a todos aqueles que estão no presente momento ligado em nós e que aqueles que estarão mais tarde. Que a tua palavra, a tua luz, a tua misericórdia envolva a cada um. Que assim seja, Senhor. Hoje eu recebi para falarmos sobre bem-aventurados que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia do Pai. Está em Mateus capítulo 5 e versículo 7. Mas de imediato nós vamos para não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de que não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros.
empregar-se-á convosco a mesma medida de que vós tenhais servido para com os outros. Desculpa. São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que lhe fora surpreendida em adultério. E pondo-a em pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se apedrejem as adúlteras. Qual sobre isso é a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como eles continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que nunca pecou, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olhou nos olhos de cada um, abaixou a cabeça e abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Em seguida, quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então levantou-se e perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João capítulo 8, versículo 3 a 11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós com os outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós nos julgamos, nem condenar em outrem aquilo de que nós nos absolvemos. Antes de profligarmos ou impingirmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não pode ser feita por nós, para nós. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis. Primeiro, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só a maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, o homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se torne em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido de profligir o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral, daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se daquilo que condena em outrem, é privar-se do direito da repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntário àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus,
uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. Palavras da elevação, graças a Deus. Quando ele diz aqui que não julgueis para não ser julgado, existe uma maneira aqui que ele diz o seguinte, que muitas vezes você vai não julgar, mas orientar, falar com a pessoa para que ela evitar um mal maior, para que ela evitar que aquela pessoa faça um mal a si próprio e a outros. E o segundo momento é aquele que diz assim, eu posso, porque eu sei quando parar. Lembre-se que eu ensino muito que Deus nos dá 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. O que quer dizer isso? Veja mais, ouça mais e fale menos, porque a nossa palavra é muito forte e nós pecamos contra o nosso próximo quando nós falamos. Quando Jesus diz, não julgueis para não ser julgado, quem leu o livro A Cabana ou assistiu um filme, normalmente os livros são melhores do que os filmes, mas A Cabana, não lembro o autor, não estou fazendo propaganda disso, mas estou mostrando uma oportunidade de ver. Nesse filme A Cabana, quem não gosta de ler, assista. Tem momentos que ele é muito pesado de verdade. Mas tem um momento em que ele vai e ele conhece Deus, e ele está numa caverna, e Deus está numa forma de mulher e diz assim, para ele sentar num trono que tem ali, porque a partir daquele momento ele será um juiz. Daí ele falou, mas eu não posso sentar, eu não posso ser um juiz porque eu não sei julgar. E Deus, na forma de uma mulher, uma mãe carinhosa, diz assim, sabe sim, o tempo todo você está julgando. Você olha uma pessoa e diz assim, aquele lá é um preguiçoso, não faz porque é vadio. Eu se tivesse na pele daquela moça, eu ia dar um fora no marido dela, no namorado, não importa, eu criava as filhas sozinho. A gente julga. A gente julga, e tem uma história que Chico Xavier conta, eu anotei um pedacinho aqui para eu não esquecer. Ele conta que ele tinha, na casa em que ele ajudava e trabalhava, uma senhora muito simples, mas que tinha um dom da palavra muito grande. E ele foi convidado para participar numa outra cidade de uma conferência, e ela também foi convidada. E pelo fato dela ser uma pessoa simples e humilde, apesar do ensinamento que ela tinha ser muito grande, muito forte, ela foi convidada e ela pensou, meu Deus, como é que eu vou nessa conferência? Eu não tenho roupa, eu não tenho o que vestir. Lembrando que não existia tantos brechós, tantas vendas, tantos shopping naquela época, né? E ela, de repente, lembrou que ela tinha ganho, alguns anos, e nunca tinha usado, um casaco de pele. E ela esqueceu de saber se ia fazer calor ou não ia, e ela pôs o casaco em cima do seu vestido bem simplesinho. Pegaram o trem e foram para outra cidade, aonde eles iriam palestrar. E aí, quando aquele pessoal estava todo na sala, porque nem todo espírita sabe dessa lei, não julgue para não ser julgado. E quando eles adentraram o salão, ela, dentro daquele casaco, uma cutucou a outra e falou, nossa, olha que metida, tá num casaco de pele, mesmo que tá esquentando. E a outra falou, nossa, é de pele, será que é legítima?
E aí o burburinho se fez presente. E à medida que os palestrantes foram falando e não chegava a vez dela, ela foi, o tempo foi esquentando. De repente, era a vez dela falar, ela levantou e foi falar, e ela disse: Eu vou pedir licença para vocês e vou pedir desculpa. Eu vim com o casaco de pele porque e ela confessou assim simplesmente. Ela falou: Porque eu não tinha um vestido à altura de vocês. Mas está muito quente e eu vou passar mal e eu não vou conseguir falar. E eu vou pedir permissão então para vocês, para eu tirar o casaco, e vou pedir antecipadamente desculpa pela simplicidade da minha roupa. Foi um momento de cala-boca para aquelas fofoqueiras, não foi? Será que nós também não fazemos isso? Será que muitas vezes nós não olhamos e falamos: nossa, tá tão bem vestida, mas ia ficar bom em mim, para ela ficou feio? Ou a gente diz: aquele lá está fingindo ser de doente, porque nossa língua é muito ligeira e nós temos que orar e vigiar. Nossa língua, ela é mortal. E para julgar é assim, pá, daqui para ali. Nós temos habilidade imensa de julgar. E vocês já viram que quando nós fazemos alguma coisa, nossos filhos, nossos pais, aquele amigo que a gente gosta muito, quando alguém vai falar alguma coisa, a gente já sai em defesa. Isso é errado? Não, não é errado. Mas nós defendemos eles de unhas e dentes. Isso chama-se carinho. Mas e nós, quando nós arrumamos desculpa para nós mesmos, para os nossos erros? E o brasileiro tem muito disso. Quando ele se vê numa situação, ele diz: não, não, eu sei, eu fiz assim, não deveria ter feito, eu fiz assim. E ele não diz: desculpa, eu errei. Mas nós já justificamos os nossos atos. Não julgueis para não ser julgados. E o exemplo maior está naquela mulher em que os homens da época de Cristo sentiram um prazer imenso de colocá-la no meio da praça e dizendo: Senhor, a lei de Moisés diz que ela deverá ser apedrejada até a morte. E eles insistindo, eles nem queriam saber se ela seria apedrejada ou não, mas eles queriam mexer no racional do nosso grande mestre Jesus. E eles dizem: Senhor, qual é a sua opinião sobre isso? Eles queriam saber a opinião? Não. Eles queriam ter uma brecha para criticarem o nosso grande mestre Jesus. E ele, na sua meiguice e simplicidade, porque ele tinha força moral para isso, ele olhou nos olhos de cada um e disse: se você nunca errou, se você nunca pecou, então atire a primeira pedra. E os mais velhos perceberam que a sabedoria e o cabedal moral de Cristo não permitia que eles assim fizessem. Vamos vir mais para a atualidade. Eu gosto de contar uma história de Gandhi. Gandhi, quando ele sentava lá, ele atendia as pessoas uma por uma. E teve uma mãe que estava com seu filho de 10, 12 anos e descobriu-se que o menino estava doente e que tinha diabetes. E ela foi até o Gandhi, tinha uma fila que rodeava o quarteirão, e ela entrou na fila até que chegou a vez dela e ela falou: Gandhi, aconselhe meu filho que ele não pode comer doce, que ele não pode comer açúcar. Gandhi ficou olhando para o menino, olhou para a mãe, respirou fundo e falou assim:
volte daqui 15 dias. Ela falou, mas Gandhi, volte daqui 15 dias e eu vou conversar com seu filho. E ela foi embora. Passaram-se 15 dias e ela voltou, enfrentou a mesma fila que dava volta no quarteirão, até a hora que ela chegou na frente dele, falou, Gandhi, você pediu para eu voltar porque meu filho não pode comer açúcar. Ele olhou para o menino e falou assim, você não pode comer açúcar, você não deve comer açúcar, porque você tem diabetes e vai fazer mal. Aquela mãe ficou olhando para o Gandhi e falou, oi? Como assim? Ele levou 15 dias para falar isso? Aí ela questionou Gandhi. Ela falou assim, mas você pediu 15 dias para falar isso? Por que você não falou aquele dia? Ele falou, porque eu não tinha poder moral, porque eu comia muito açúcar e eu gostava muito do açúcar. Eu só posso pedir para que o outro não faça se eu tiver moral para isso. Se eu tiver aquilo que eu faço, eu posso pedir para os outros fazerem. Muitos pais dizem para o filho, não coma doce, não coma fora de hora, não minta. E ele, hoje em dia a gente não tem mais esse problema com o telefone, mas antigamente tocava o telefone, dizia, pai, é o fulano, diga que eu não estou. E quando o filho mentia, ele achava ruim. Muitos pais fumam dentro da própria casa e diz para o filho, não fume que isso faz mal. Você só pode pedir para o teu filho aquilo que você pode dar de exemplo. Então Gandhi além do nosso grande mestre Jesus, Gandhi também é uma inspiração. A irmã Dulce é uma grande inspiração. Nós temos muitas pessoas que são bem-aventurados, porque são misericordiosos. E quando você tem a misericórdia e a compaixão dentro do seu coração, você não julga ninguém. Muitas vezes a gente vê pessoas passando pela rua e diz, pô, aquele lá é um preguiçoso, olha, prefere ficar sentado ali pedindo esmola. Você não sabe o que levou ele até ali. E de repente até uma lei kármica traz ele até você para que você exercite o teu coração em compaixão. Hoje nós vamos segurar por aqui e pensar, será que eu não estou julgando o meu próximo? Julgar não é só aquele que vai com juiz, com promotor e com advogado de defesa. Julgar é aquele que aponta o dedo e critica as falhas do próximo. Se você vê que o próximo tem uma falha e que pode atingir muitas pessoas, não critique, não aponte o dedo. Chegue lá e dialogue com a pessoa. Aí sim você estará sendo misericordioso. E nesse momento nós também vamos exercitar a nossa misericórdia, pondo a água que é para a nossa família e a água que é para uma pessoa que está doente dentro do teu relacionamento de amizade, de trabalho ou familiar. Então fecha teus olhos, como se você estivesse num grande jardim verde, com uma paz muito tranquila. Sinta-se bem, sinta-se em paz. E nesse momento, elevando o nosso pensamento e o nosso coração até Deus, nós pedimos, Senhor Deus, Pai de amor infinito, vós sois o mestre dos mestres, o médico dos médicos, derrama sobre nós e sobre essa água, meu Pai, toda a medicação necessária para o corpo, para a mente e para o espírito. Permita, Senhor Deus, que cada pessoa que se achegar a nós durante a semana sintam a tua sagrada e divina presença.
Permita, Senhor Deus, que possamos ser instrumentos da tua paz, do teu amor e da cura que podemos, através do remédio das águas, levar a cada um que necessite. Permita, Senhor Deus, que nesse momento toda a energia dourada da força cósmica universal, de toda a egrégora da Casa do Caminho, seja derramada em nossos lares, que cada um receba de acordo com suas necessidades e não do nosso merecimento. Que a tua paz, o teu amor, Senhor Deus, envolva cada filho que nesse momento recebe, através destas palavras, o teu auxílio e o teu socorro. Que possamos, Senhor Deus, mais auxiliar que ser auxiliado, mais amar que ser amado, e julgar o menos possível. Em teu nome, Senhor Deus, assim é e assim será. Que vocês fiquem em paz, que a paz do Cordeiro se faça presente em seus corações, nas suas mentes e nas suas palavras. Que seu lar fique abençoado e protegido. Assim é e assim será. Que assim seja.